E na minha mente, isso é mais claro do que o sol no meio-dia. Olha, se você acredita que vai continuar pecando até os céus se rasgarem e Jesus voltar nas nuvens dos céus, olha, eu tenho uma péssima notícia para você. À luz dos evangelhos, você está completamente errado. Completamente errado. Quando as pessoas perguntam para mim hoje, né? Pastor, nós vamos pecar depois do fechamento da porta da graça? Eu entendo que não se trata tão somente de cronologia, fechamento da porta da graça. Se trata do fato de que a vontade do homem com a de Deus se torna onipotente. E há uma outra white pill dizendo que o Senhor Jesus mostrou que a divindade combinada com a humanidade não comete pecado. Portanto, tudo se trata de Cristo. É a justiça de Cristo em nós. É o poder de Deus agindo com a fraqueza humana. É nós nos entregarmos ao Senhor e o Senhor fazer toda a sua vontade. Portanto, que se exploda a natureza pecaminosa, que se exploda a nossa carga genética. Não se trata de eu ter A, ou B ou C tendências hereditárias, ou mesmo tendências cultivadas. Diante desse poder que Deus nos oferece, não se trata de ser pecador ou não, porque a questão toda é entregar a nossa vontade a Deus e Deus fazer a obra dele em nós, negar o próprio eu e o Senhor ser exaltado na nossa vida. Que morra o meu eu e Cristo vive em mim. Porque os evangelhos apresentam a vitória de Cristo sobre o pecado, e o Novo Testamento comunica que a vitória de Cristo é compartilhada com os discípulos. Louvado seja Deus. O Espírito Santo, que no passado escreveu em tábuas de pedra, hoje escreve em tábuas de carne, isto é, nos corações. Deus atua através do Espírito Santo para que tenhamos poder sobre as nossas debilidades, poder sobre os nossos pecados e sejamos mais do que vencedores. Existem dois textos, um de Pedro e um de João, que apresentam isso numa ótica incrível, realmente incrível. Pedro diz que nós podemos ser em Cristo, coparticipantes da natureza divina. Coparticipantes da natureza divina. João complementa esta sentença de Pedro, dizendo que aqueles que são nascidos de Deus, sobre eles atua a divina semente. A divina semente. É por isso que vitória sobre o pecado e natureza de Cristo são dois assuntos indissociáveis. Por qual razão? Porque Jesus é o paradigma do novo nascimento. Jesus é um homem nascido de mulher, gerado pelo Espírito. Olha que maravilha! Nascido de mulher, gerado pelo Espírito, gerado pela divina semente. Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E ele acha por bem, Deus julgou por bem, compartilhar aquilo que Jesus é conosco, nos concedendo coparticipação na natureza divina, para que pecados confessados, pecados que assediam nossa alma, coisas que nos afligem, a nossa natureza, nosso caráter, muitas vezes corrompido, um caráter que assumiu condições pecaminosas, hábitos, tendências de uma vida inteira, pela coparticipação na natureza divina, isso seja dissipado como as trevas da noite quando o sol aponta no horizonte. Agora a oportunidade ao Norton para poder fazer a sua pergunta. Irmão Norton? Muitíssimo obrigado, feliz sábado a todos. Me regozijo a estar entre irmãos. São temas pertinentes aqui com o pastor Joeli Gerva. Meu querido e amado pastor, sabemos quem anda com Deus, quem caminha com Deus, não peca. Não há negócio, não há complacência, ou seja, não há entre trevas e luz. Isso estamos de acordo. Porém, a experiência, meus caros irmãos, eu tenho lutado, aliás, nós todos, mas eu me abro o coração. É uma luta severa. E a única maneira que eu já virei vegetariano, tentei, fiz não sei o quê. Aqui, quando, pronto, a palavra de Deus diz que a graça superabunda. Eu, quando descobri isto, a graça de Deus que superabunda os meus pecados. Agora, nós temos, ou não temos, a minha pergunta é essa, a natureza pecaminosa, pastor. Nós carregamos a natureza pecaminosa ou não? Sim. A natureza pecaminosa só vai ser transformada mediante a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, até o último dia, nós temos uma natureza pecaminosa. Mas a maravilha do Evangelho é a possibilidade de nós sermos coparticipantes da natureza divina. E a participação da natureza divina em nós nos dá poder sobre o pecado. Então, muito embora eu seja um pecador, pela graça e pelo poder de Deus, eu posso me tornar mais do que vencedor em Cristo Jesus. É por isso que eu digo, essa é a única chance. Esforço humano não é suficiente, disciplina não é suficiente, jejum não é suficiente, qualquer coisa que eu possa tentar não é suficiente. A única suficiência é o poder de Deus sobre a fraqueza humana. Não tem outra chance.
Agora, a natureza pecaminosa permanecerá pecaminosa, mas subjugada pelo poder de Deus. Amém. Pastor, só mais um bocado, permita-me só, Irmão Inácio. Diga-me só, pastor, qual é o trâmite, ou seja, como fazer para ser comparticipante da natureza divina? Porque isto é um segredo, diz-me, porque ou com respaldo bíblico, diga-me, mostra-me natureza, porque isto é muito profundo. O segredo, meu amado. Natureza divina, como? Sim, louvado seja Deus pela sua pergunta. Louvado seja Deus. A única maneira de nos tornarmos coparticipantes da natureza divina é mediante vontade de Deus. O homem não tem como pegar, não tem como manipular a vontade divina. É vontade divina. E nos relatos bíblicos, o que a gente percebe? Que a coparticipação na natureza divina, ela acontece mediante seres humanos, homens e mulheres, que preferem morrer do que pecar. Então, por exemplo, os amigos de Daniel preferiram morrer do que pecar. Daniel preferiu ir para a cova dos leões do que parar de orar. Então, eu poderia citar vários exemplos bíblicos. A coparticipação na natureza divina ocorre quando o sujeito ele fala assim: Senhor, eu prefiro morrer do que pecar contra o Senhor. A gente vai até o nosso limite. Então Deus entra com providência. Essa é o que a Bíblia apresenta.